Olá! Nesse vídeo vamos fazer um passeio por diversas áreas do conhecimento. É um vídeo sobre as postagens do CREF, Centro de Referência de Ensino de Física, em que o professor Lang colabora sempre. Então, inclusive, foi ele que me deu essa ideia muito interessante de ligar esses conhecimentos. Então, o que uma palha de aço, uma explosão de poeira e o King Kong têm em comum? É isso que nós vamos ver. Então foi uma pesquisa muito interessante, um assunto bastante curioso. O que liga tudo isso, né? O que é comum a essas coisas? São ramos da física e da biologia que se interligam justamente pela geometria do espaço. Então é tudo isso que nós vamos ver nesse vídeo. O começo do passeio, a pergunta que dá origem a tudo isso, feita lá respondida no CREF pelo professor Lang, é a seguinte: por que uma peça de metal não pega fogo, de aço, por exemplo, e uma palha de aço pega fogo? Então veja, crianças, não façam isso em casa, é claro. Tem aqui um prego de aço. Se eu coloco fogo no prego, ele esquenta, por isso estou segurando com alicate de bico. Então ele esquenta, pode até avermelhar e tudo, mas não vai tirar do fogo, ele não continua pegando fogo. Então o prego não pega fogo. Já se eu fizer a mesma coisa com uma palha de aço, tem aqui um pedacinho de palha de aço, se eu coloco fogo, veja aqui, bonito inclusive, o fogo continua pegando até acabar o material. Crianças, não façam isso em casa. Vou colocar isso na água. Então, justamente, a pergunta, por que isso acontece? A resposta liga também a outros assuntos bastante interessantes, como a explosão de poeira, que é uma explosão muito forte, como nós vamos ver. Ela pode ter consequências muito graves, e muitos materiais eles podem explodir, né, quando estão na forma de poeira. Então veremos isso também. E como tudo isso se liga com o King Kong? Será possível um ser assim, um macaco gigante? Ou seja, você pega um macaco e aumenta ele até chegar na proporção do King Kong. Será que esse organismo é possível de existir? É isso que nós vamos ver nesse vídeo. Então eu vou começar mostrando a postagem do professor Lang sobre a palha de aço e vamos interligar todas essas coisas. Temos aqui então a postagem do CREF. Esses links estarão sempre na descrição. Siga os links, vá até o CREF, veja a quantidade de assuntos aqui à direita que você tem. Então satisfaça toda a sua curiosidade sobre física. Muita coisa interessante. E aí, como o professor Lang responde? Aqui está justamente a pergunta, a que eu acabei de me referir. O professor Lang começa mostrando as propriedades da palha de aço. Então aqui você tem a palha que o rapaz se refere, 0,025 milímetros de diâmetro. Coloquei o prego que eu usei e um fio da palha de aço no microscópio digital. Vocês estão vendo aí a comparação entre os dois. E nessa imagem, o fio da palha de aço e um fio branco da minha barba. E além das características do fio, o professor Lang fala sobre a combustão ou queima. Então, para a combustão ou queima, você vai precisar de oxigênio. Então, essa combustão, na verdade, é uma oxidação muito rápida do metal. Você vai precisar do oxigênio e, é claro, do metal. Então, e calor. Então, enquanto houver calor suficiente, aí eu tenho o triângulo de fogo. Então você tem no triângulo de fogo o combustível, o comburente e o calor. No caso, o combustível vai ser a própria palha de aço, o comburente é o oxigênio. Então preste bastante atenção nisso, o oxigênio é muito importante para que ocorra essa combustão. Acontece que, e aqui o professor Lang continua explicando, que uma palha de aço vai ter 8 gramas, né?
E esses 8 gramas, eles estão todos em fios. E esses fios, eles se juntam para fazer a palha de aço. Então, a questão aqui é justamente a área de oxigênio disponível, a área para o oxigênio. Então, mais ferro está disponível para combinar com o oxigênio do ar na esponja de aço do que em um corpo de aço com igual massa. De modo que muita energia térmica se acumula em uma região pequena quando a queima é iniciada, resultando em uma temperatura grande o suficiente para autossustentar a combustão. Então, como eu disse, você precisa de 3 elementos para a combustão: o combustível, o comburente e o calor. Você tem o oxigênio disponível. Se isso acontecesse em grandes altitudes ou dentro de uma câmara de baixa pressão, o fogo não se sustentaria por muito tempo, por falta de oxigênio. Como combustível, a própria palha de aço, e o calor, ele vai continuar por conta da energia térmica acumulada numa região muito pequena. Então, no corpo compacto, como o aço é um bom condutor térmico, a energia liberada na queima é transferida para a massa interna, levando a que a temperatura não se eleve tanto quanto em um fio fino, impedindo o segmento da combustão autossustentada. Então isso é muito importante para entender esse processo. Você vai ter uma área do fio que é muito maior do que se fosse, por exemplo, um cubo do mesmo metal, e esta área maior exposta ao oxigênio é que vai fazer a diferença entre a queima de um prego, por exemplo, e a esponja de aço, a palha de aço. E aqui o professor Lang já começa a segunda parte da nossa viagem. Então, o caso extremo é um pó muito fino. Grande parte do material combustível está em contato com o ar, havendo oxigênio disponível para uma combustão explosiva. Um acidente recente que exemplifica essa possibilidade está descrito nessa notícia. Então, eu vou mostrar esse caso da explosão em um silo e vamos ver por que ocorre essa explosão. É claro que por causa dessas explosões de poeira, as regras de segurança, manutenção de um silo devem ser muito rígidas. Então essa é uma referência que eu indico para quem se interessar pelo assunto. E aqui você tem o pentágono da explosão de poeira, então as condições para que isso ocorra: a ignição, confinamento de poeiras, oxigênio no ar, ter a poeira como combustível e dispersão dessas partículas. Então são condições bastante importantes para que aconteça. No caso do confinamento da poeira, é claro que se for um ambiente fechado, a explosão vai ser muito maior do que em um ambiente aberto. Nessa tabela você tem vários pós que podem levar a uma explosão. Então veja, uma quantidade muito grande de materiais que, se estiverem na forma de pó, com a concentração suficiente, podem levar a uma explosão. Vamos ver a demonstração de uma explosão de poeira.
E essas explosões são tão graves porque elas ocorrem numa reação em cadeia. Então, a primeira explosão ela vai levantar muito pó, ainda há muito calor no ambiente, que vai fazer esse pó entrar em combustão, explodir de novo e assim numa reação em cadeia e que pode destruir toda uma fábrica, uma usina. Há vários acidentes relatados, inúmeros, em que várias pessoas morreram. O pior foi na China, numa mina de carvão, em que morreram mais de 1.500 pessoas. Então essa reação em cadeia que falei, ela pode explodir uma fábrica toda, como você está vendo nessa imagem. Esse foi um acidente ocorrido em 24 de outubro de 2009, em uma das maiores refinarias de açúcar dos Estados Unidos. Ocorreu ali então a explosão de poeira, que matou 14 pessoas e feriu 38. Aqui a explosão a que se refere o professor Lang na postagem, um silo de armazenamento de milho no município paranaense de Palotina, localizado no oeste do estado do Paraná. Nesse caso, morreram 10 pessoas e outras 10 ficaram gravemente feridas. Veja nessas imagens que as explosões de poeira também podem ocorrer em ambiente aberto. E como podemos relacionar essas propriedades do espaço, distribuição de área, massa, volume com o King Kong? Para explicar esse ponto, vou usar passagens desse livro que indico muito a leitura de Stephen Jay Gould, um dos maiores divulgadores científicos de todos os tempos. Escreveu dezenas de livros, entre eles Darwin e os Grandes Enigmas da Vida, em português pela Martins Fontes. Então recomendo muito a leitura desse autor. E ele diz o seguinte: um mamífero de grande porte, sem estruturas que o suportassem, desmantelaria numa massa disforme sob a influência das forças gravitacionais. Galileu já discute a impossibilidade de seres tão grandes na obra Duas Novas Ciências, de 1638. E voltando ao CREF, vamos ver o que o professor Lang disse a respeito, justamente sobre a obra de Galileu a que me referi. E o argumento de Galileu é o seguinte: a massa e o peso de um animal é proporcional ao volume corporal. A resistência mecânica da estrutura que sustenta o corpo, ossos e músculos, é proporcional à área da seção transversal da estrutura. O volume é proporcional ao produto de 3 dimensões, enquanto a área é proporcional ao produto de apenas 2 dimensões. Ou seja, se pudéssemos tomar um macaco e transformar no King Kong, teríamos que multiplicar por um determinado fator K, digamos 10. Então o King Kong teria, por exemplo, 10 vezes a altura do macaco. Acontece que o volume cresceria à terceira potência. Então o volume aumentaria em 1000, enquanto a resistência da estrutura que sustenta o macaco cresceria por K na segunda potência, ou seja, aumentaria por um fator de 100. O peso, então, cresce mais rapidamente com as dimensões corporais do que a resistência da estrutura de sustentação. Por isso, um macaco gigante não conseguiria sequer sustentar o seu corpo. E voltamos ao livro de Stephen Jay Gould. Veja que nessa parte ele fala que não é só para animais que vale essa relação. Essa generalidade se estende para além da vida, já que a geometria do espaço restringe também navios, prédios e máquinas, além de animais. Temos então como exemplo o caso dessas duas igrejas do século XII, a Little Tay, na Inglaterra, que tinha 57 pés de comprimento. E à mesma época, no século XII, tem também uma outra igreja com 450 pés de comprimento. Então veja na imagem, esta aqui eu coloquei 9 vezes a igreja menor para comparar com a maior. A maior podemos chamar de catedral, né? Então veja que esta igreja menor não tem colunas, não tem nada aqui dentro para a sustentação. Já quando eu faço uma igreja muito maior, vai precisar de uma estrutura completamente diferente. Então veja a quantidade de colunas, capelas que existem aqui. Com a alteração do tamanho, houve também a necessidade de uma estrutura completamente diferente.
Jay Gould também fala sobre esse outro fato muito interessante a respeito dessas variações entre área, volume, massa, peso. Então, outras características essenciais mudam ainda mais depressa com o aumento de tamanho do que a proporção entre superfície e volume. Em algumas situações, a energia cinética aumenta segundo a altura elevado à quinta potência. Então, nós vemos isso muitas vezes de crianças que sobrevivem a quedas de prédios. Então, se uma criança com a metade do peso de um adulto cair, a cabeça dela baterá no chão, não com metade, mas com apenas 1/32 da energia com que a cabeça de um adulto bateria, numa queda semelhante. Sobre esse assunto, temos esta postagem do professor Lang, o efeito da resistência do ar na queda dos corpos. Você vai encontrar aqui, inclusive, links para artigo, aqui, e aqui embaixo, um outro sobre a velocidade das pedras de granizo. Nessa postagem, o professor Lang diz justamente que esferas de mesma densidade, raios diferentes e mesma velocidade, você tem que o peso depende do cubo do raio, a força de resistência depende do quadrado do raio. A força de resistência, então, é em relação à área. A esfera maior sofre força gravitacional mais intensa do que força de resistência. O efeito dessa força de resistência sobre o valor da aceleração de queda será menor na esfera com maior raio. Assim, no caso de a velocidade terminal ter sido atingida por ambas as esferas, com a mesma densidade e raios diferentes, quando então as duas forças, peso e força de arrasto, se igualam em intensidade, a esfera maior terá uma velocidade terminal maior do que a esfera menor. Essa é uma outra relação muito interessante entre área e volume. E vemos porque há vários casos de crianças que sobrevivem a essas quedas. Quanto à força de resistência que eu disse, vejam essa postagem sobre aquecimento de objetos pelo atrito com a atmosfera. Então, muitas vezes é usado a palavra atrito de uma forma errada. Nessa outra postagem, também sobre meteoros e meteoritos, o professor Lang esclarece essa questão. Em meu vídeo sobre aerodinâmica, falo bastante sobre os vários tipos de arrasto, o arrasto viscoso, o arrasto de pressão, deem uma olhada lá também. Terminamos assim o nosso passeio de hoje por várias épocas, lugares, temas, ligando a física e a biologia através da geometria do espaço. Espero que vocês tenham gostado muito do passeio. O meu muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.